O Senhor é indulgente, é favorável. O Senhor realiza obras de justiça e garante o direito aos oprimidos. Revelou os seus caminhos a Moisés e aos filhos de Israel seus grandes feitos. O Senhor é indulgente, é favorável. O responsório está no Salmo 102. E este responsório vai nortear a reflexão do dia. Hoje, dia 1º de agosto de 2023. Santo Afonso Maria de Ligório, memória, terça-feira, cor litúrgica branco. Afonso de Maria Ligório, fundador da Congregação do Santíssimo Redentor, mais ou menos 1700, 1800. Ó Santo Mestre e Doutor da Igreja, conceda-nos a devoção e amor pleno a Deus, capaz de fazer-nos abandonar tudo para servir o Senhor. Amém. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura está em Êxodo, capítulo 33, de 7 a 28. O bom dessa leitura é que já nos dá, em Êxodo, uma noção do que é a igreja, como nós devemos ter esse carinho com a igreja, passarmos diante do templo onde o Senhor habita, onde o Senhor está. Né? Alguns fazem o sinal da cruz quando passam em frente à igreja, numa reverência, porque ali está o Senhor dos exércitos, ali está o Senhor, o Deus Todo-Poderoso que nos trouxe Jesus Cristo. Naqueles dias, Moisés levantou a tenda e armou-a longe. Então, aquela tenda que ficava no meio do povo, agora essa tenda está afastada, fora do acampamento, e dele o nome de tenda da reunião. Né? Assim nós vemos a igreja. Assim, todo aquele que quisesse consultar o Senhor saía de casa, saía do acampamento para a tenda da reunião, que estava fora do acampamento. Quando Moisés se dirigia para lá, o povo se levantava e ficava de pé à entrada da própria tenda, seguindo Moisés com os olhos até ele entrar. Logo que Moisés entrava na tenda, a coluna da nuvem baixava e ficava parada à entrada, enquanto o Senhor falava com Moisés. Ao ver a coluna da nuvem parada à entrada da tenda, todo o povo se levantava e cada um se prostrava à entrada da própria tenda, ou seja, da sua própria casa. Eles contemplavam com o olho assim distante, né? Sabiam que ali Deus estava junto com Moisés. O Senhor falava com Moisés face a face, como um homem fala com um amigo. Depois Moisés voltava para o acampamento, mas o seu jovem ajudante Josué, o filho de Naum, não se afastava do interior da tenda. Ele cuidava tanto de Moisés como a casa do Senhor. Então ali mostra-nos na primeira leitura esta reverência que é feita com o templo mesmo. Né? Eu estou falando aí de azulejo, parede, cimento, né? Esse local que é ali colocado a igreja. Ali é um local santo, são metros quadrados de santidade, local onde habita o Senhor, onde está o Senhor. Lógico que a igreja somos nós. A igreja não é formada de parede, de tijolo, nada. Mas aquele templo, ali onde reúne as famílias que vão se congregar, ali está o Senhor. Ali merece todo o nosso respeito. Por isso, quando nós formos à missa, é necessário ver até que roupa nós estamos colocando, né? É uma roupa própria para ir para a missa. Não podemos ir para a missa como se estivesse indo para a praia. Né? É um sinal de respeito à família do lado, à pessoa do lado, ao sacerdote e todo aquele local. Eu tenho consciência de que eu estou pisando num espaço santo. Mas o texto ainda continua. Depois que Moisés fez isso tudo, então ele sobe o monte para orar. Moisés permaneceu diante de Deus, invocando o nome do Senhor. O Senhor passou diante de Moisés, proclamando: o Senhor Deus, misericordioso, clemente, paciente, rico em bondade e fiel, que conserva a misericórdia por 1000 gerações e perdoa as culpas dos rebeldes e pecadores, mas não deixa nada impune, pois castiga a culpa dos pais nos filhos e netos, até a 3ª e 4ª geração. Eu já expliquei isso porque é comum numa família ter o pai
ter o avô, a avó, né? E ter o filho e o netinho. Então é por isso essas quartas gerações, elas interferem uma na outra. Imediatamente, Moisés curvou-se até o chão diante de Deus e, prostrado por terra, disse: Senhor, se é verdade que gozo do teu favor, peço-te, caminha conosco. Olha só o que Moisés pediu: peço-te, caminha conosco. E, alguns milhares de anos depois, o próprio Deus se fez homem e habitou no nosso meio. Peço-te, caminha conosco. Embora esse povo seja um povo de cabeça dura, perdoa as nossas culpas e nossos pecados e acolhe-nos como propriedade tua. E foi o que aconteceu. A morte de Jesus, a crucificação, ele que desceu à mansão dos mortos, até os infernos, ressuscitou, né, no terceiro dia, para a libertação de todos, todas as almas, de todos, os que nasceram antes de Jesus, no tempo de Jesus, e os que nascem até nos nossos tempos. Jesus morreu por todo. Não significa que todos serão salvos. Serão salvos aqueles que aceitarem viver. Né? É como se fosse um campo. O trigo seria os de Deus. O joio seria aqueles que renunciam a Deus e querem viver nesse mundo cultuando o inimigo de Deus, o próprio inimigo de Deus, a Satanás. Né? Como que cultua Satanás? Com suas práticas pecaminosas. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho no Evangelho. Mas veja que Moisés já está falando aqui, em Êxodo 33, projetando para o futuro tudo aquilo que haveria de acontecer. Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. É o mesmo tempo que Jesus também ficou no deserto, sem comer pão, sem beber água, e escreveu as tábuas, as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós sabemos que Moisés, quando desceu no monte, né, encontrou um povo completamente rebelde. No lugar de Deus, fizeram para si um bezerro de ouro. Então nós temos que ficar atentos. Pedimos sempre essa serenidade no espírito. Deus é um Deus vivo, é um Deus clemente, como está escrito aqui no Salmo. O Senhor é indulgente, é favorável. O Senhor realiza as obras de justiça e garante o direito aos oprimidos. Revelou seus caminhos a Moisés, aos filhos de Israel, seus grandes feitos. Evangelho. O Evangelho está em Mateus, capítulo 13, de 36 a 43. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Se Jesus não tem casa, né, o Filho do Homem não tem nem onde repousar a sua cabeça, então que casa é essa? Era a casa de Pedro. Se eu quero encontrar Jesus, eu vou para a casa de Pedro. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, se eu quero encontrar Jesus, Jesus está na casa de Pedro, na Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino do Senhor. O joio são os que pertencem ao diabo, ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado no fogo, assim também acontecerá nos fins do tempo. Então, mais uma vez Jesus fala, haverá um fim dos tempos. Haverá um tempo de julgamento. Jesus está voltando em glória para julgar os vivos e os mortos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do reino todos que fazem os outros pecar e que praticam o mal. Então, além de praticar o mal, fazer os outros pecarem, aconselhando, dando exemplo e induzindo os outros ao pecado, é ser filho do inimigo de Deus, é ser joio neste mundo. Né? Então, todos aqueles que praticam o pecado e ainda incentivam os outros a pecar e fazer o mal, será lançado na fornalha do forno. Não sou eu que estou falando isso, é o próprio Cristo. Se você não concorda, discute com Jesus Cristo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol e o reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Então nós não podemos reclamar, não podemos achar que fomos enganados, né? Não, Jesus está nos alertando, a igreja nos alerta todos os dias, o Senhor nos alerta todo dia, o Espírito Santo nos incomoda. Se nós queremos continuar na condição de pecado, e isso vai nos custar a vida eterna, isso é uma decisão pessoal. Mas também tem aqueles que são trigo neste mundo, e esses podem converter muito joio, pode colocar o seu joelho no chão e não deixar passar a sua vida inerte, como nada. Ao contrário, a exemplo de Santo Afonso Maria Ligório, ele tinha tudo, dinheiro, tinha tudo, família riquíssima, né? Sua juventude foi uma juventude rica, estudando nas melhores escolas, mas abriu mão de tudo para se tornar um doutor da igreja, um fundador de uma congregação, né? Ele não deixou passar a sua vida em vão. Então, você que me ouve agora, não deixe fazer isso. Não, por que chegar a 70, 80, 90, 100 anos sem nada ter feito para o enriquecimento de Jesus, para que um coração mais se converta? Como morrer e não entregar a Deus nenhuma obra? Nada, exatamente nada. Tudo foi obra terrena, tudo foi interesse terreno. Caiu no engano, né? Na enganação. Ainda está dormindo na cápsula lá, como Matrix, né? Está vivendo na Matrix da ilusão. Mas é necessário acordar enquanto é tempo para que os nossos filhos, netos, bisnetos conheçam a salvação em Jesus Cristo. Eu me chamo Dilton Góes e o nosso projeto chama-se É de Mim Se Não Evangelizar. Quero pedir hoje a Deus, em nome de Jesus, que derrame sobre nós um espírito forte, valente, profético, capaz de converter almas. E a prática disso, eu te convido agora a multiplicar em suas redes sociais esta pregação. Também vá lá no YouTube, no nosso canal, se inscreva, né, dá um joinha, tá, para que essa palavra possa alcançar mais e mais coração. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.